Olá, sou médico homeopata, me chamo Ângela Lanner Vieira e venho aqui contar para vocês um caso muito lindo de déficit de atenção e hiperatividade, uma doença cada vez mais prevalente nos dias de hoje. Você sabia que a homeopatia tem lindos resultados nesse tipo de doença? Então, vou trazer para vocês um caso muito bonito que discuti com a minha irmã Cici, que também é médica homeopata, para vocês poderem compreender um pouco do que é essa unidade que a gente trata com a homeopatia. Olá, eu me chamo Cici de Valânia, sou médica homeopata e venho aqui falar com vocês sobre homeopatia. Eu e a minha irmã, a doutora Ângela Lanner Vieira, vamos trazer alguns casos do nosso consultório para compartilhar como essa terapêutica natural, mas que produz curas incríveis, funciona e, no entanto, é tão pouco divulgado. É um caso muito interessante que avaliamos, analisamos e medicamos juntas há um mês atrás. A hiperatividade e com transtorno de déficit de atenção, bem como alguns outros transtornos do espectro autista, por exemplo, tem sido cada vez mais frequente no nosso consultório. E a homeopatia tem muito a oferecer. É verdade. Então, este caso me foi trazido há um mês atrás, dessa criança, desse menino de 8 anos, exatamente porque ele se inquietava demais na aula, perturbava muitos colegas e começou também a sofrer bullying, perdendo a relação tanto dentro da sala de aula como nos períodos de recreio ou de lazer entre os colegas. Então, Ângela, descreve o que ele fazia nesse estado de desespero, para as pessoas perceberem melhor o quadro. O menino se mostrava extremamente inquieto e ansioso. A todo momento ele pedia para ir ao banheiro, ou pedia para tomar água, ou levantava e perturbava os colegas. Quando a professora deixava ele sair da aula, ele voltava um pouquinho mais aliviado, mas logo ele repetia o problema de novo. Mas quando a professora não permitia que ele saísse, porque ele recém tinha saído de sala de aula, ele ficava muito ansioso, ficava com os olhos meio arregalados, um tipo assustado, o coração disparava, com a respiração muito rápida e suava frio, e parecia entrar num quadro de desespero. Até que então a professora tinha que liberar ele novamente para sair de sala de aula. Isso mesmo, uma agitação, levando a se movimentar constantemente para um lado e outro, sem conseguir ficar sentado e prestar atenção na aula. Lembra do que você falou do sono e dos pesadelos dele, Ângela? Sim, me lembro bem. Por sinal, os pesadelos que ele relatou foi a chave para fazer a gente encontrar o medicamento certo, né? Conta os pesadelos que ele tinha e que nos levou a desvendar o caso. Ele costumava acordar com muita frequência à noite, desesperado, e correr para o quarto dos pais. Ele disse que se via no meio de um círculo de monstros que vinham para pegá-lo e ele não conseguia escapar. E nesse momento ele acordava desesperado e tinha que buscar ajuda. Isso mesmo, ele tinha pesadelos com monstros que o cercavam e o ameaçavam. Ele entrava em desespero, pois não conseguia se livrar nem fugir daquela situação. Percebemos que o sonho expressava exatamente a mesma ansiedade, a mesma angústia que ele apresentava na sala de aula. Como se ele precisasse fugir de uma ameaça, como se algo o prendesse e não pudesse se livrar para se salvar. Interessante, né, Cici, que foi exatamente esse link entre o sonho e o que se passava em sala de aula que nos fez pensar numa medicação. Tu lembra qual foi o medicamento? Isso mesmo, Rus Tóxico Dendro. Medicamento maravilhoso. Isso mesmo, Cici, Rus Tóxico Dendro. Esse medicamento maravilhoso da família das anacardiáceas, né? Que tem um quadro de ansiedade extrema. Por vezes essa ansiedade agrava ao anoitecer ou à noite, mas nem sempre. O que é importante nesses quadros? É que nesse quadro de ansiedade, ao invés do paciente sofrer de diarreia,
de náuseas, de vômito, ele sofre dessa agitação extrema, né? Essa necessidade de mudar de posição permanentemente, de buscar uma situação de conforto. Então, Ângela, conte como ele reagiu ao remédio. Pois já faz um mês e você já o reavaliou, não é mesmo? É surpreendente, ele teve uma melhora absurda. A melhora foi tão importante que os pais foram chamados na escola porque a escola se interessou em saber o que tinha sido feito pelo menino, já que a mudança era tão drástica em relação a como era anteriormente, né? Ele acalmou todos os sintomas, deixou de ser inquieto em aula e com isso ele deixou de ser o foco de bullying dos colegas, podendo viver uma relação muito mais saudável tanto dentro da escola como fora dela, né? O sono dele normalizou e foi muito interessante o que ele relatou em relação à questão dos sonhos. E os pesadelos? Ele falou alguma coisa sobre os pesadelos? Isso foi ainda mais interessante, ele relatar essa questão dos pesadelos, né? Ele interrompeu os pais durante a consulta e disse para mim assim: tia, lembra daqueles sonhos horríveis que eu tinha? Eu tive só uma vez nesse tempo todo. Como foi o sonho? Ele sonhou novamente que ele estava no meio dos monstros, mas o que ele trouxe de muito interessante é que ele se sentiu calmo para ver como é que ele ia escapar. E ele escapou pelo meio das pernas de um dos monstros. E desde que ele sonhou que escapou, ele nunca mais voltou a ter esse pesadelo. Que lindo e que fácil que parece, né? Quando a homeopatia atua tão perfeitamente. Quando a gente encontra os sintomas que levam ao medicamento correto. A ideia de estar preso foi a chave do diagnóstico homeopático. Mas só acessamos a origem da sua ansiedade, a esse sintoma tão evidente, tão peculiar, através dos pesadelos. E isso é o que é legal de avaliarmos e podermos utilizar como uma peça-chave para o diagnóstico homeopático, sonhos, pesadelos, ilusões inclusive. E não se trata de interpretações psicanalíticas, de resoluções racionais. Não, é apenas valorizar o sonho e entender o que o sonho ou o pesadelo traduzem do paciente. Por essa razão, a gente valoriza tanto esse aspecto mais onírico, né, que os pacientes trazem na consulta e tem relação com o que eles estão apresentando como transtorno do padrão vital deles. Foi muito proveitoso compartilhar com a minha irmã esse caso, pois quando nos deparamos com essas queixas na medicina convencional, são tão difíceis de resolver e mesmo de aliviar o sofrimento do paciente e da família. E com a homeopatia conseguimos promover uma cura e reafirmamos a nossa convicção nessa terapêutica tão especial. Isso nos leva a querer mostrar para as pessoas que esses e tantos outros problemas que podem parecer incuráveis ou tão difíceis de lidar na medicina convencional, mas na homeopatia podem ser resolvidos. Podemos curar, no mínimo aliviar muitos sintomas e reconduzir o paciente a uma qualidade melhor de vida. Então é isso, Ângela, vamos nos falando, temos muitos casos lindos para trazer para as pessoas conhecerem essa terapêutica maravilhosa que é a homeopatia. Até breve!